Herodias, que nome, hein? Para muita gente, esse nome já vem com uma imagem pronta na cabeça. A da rainha má, vingativa, que pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Mas e se eu te dissesse que essa imagem, embora real, é só o capítulo final de uma história muito mais profunda, muito mais sombria e complexa? Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Olhar para além da caricatura da vilã para tentar entender a mulher. E para essa jornada, a gente vai se basear bastante na obra de G. Forasteros. Ele nos ajuda a cavar fundo e a descobrir que as raízes do pecado de Herodias são muito mais antigas do que a gente imagina. Elas foram plantadas numa dinastia familiar marcada pela violência e regadas pela ambição política de Roma. E o mais importante de tudo, a gente vai usar essa história trágica, não só para entender o passado, mas para fazer uma pergunta que ecoa até hoje na nossa vida. Será que nós estamos de alguma forma presos aos pecados e padrões da nossa família? Ou será que existe uma maneira, um caminho para quebrar esse ciclo? Vamos juntos desvendar essa história e as lições que ela tem para nós. Então, como é que a gente vai organizar essa nossa conversa? Esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente começa pela cena do crime, lá no calabouço, no confronto direto entre Herodes e João Batista. Depois, a gente vai fazer uma viagem no tempo, investigando as raízes familiares dela, o tal pomar envenenado e também a poderosa influência romana que a moldou. A partir daí, a gente mergulha no coração teológico da questão, tentando entender o que a Bíblia quer dizer com pecado geracional. E, finalmente, a gente vai descobrir a esperança. Como é possível, de fato, quebrar esses ciclos e começar a construir um legado totalmente novo, um legado de fé. Vamos lá. Bom, vamos começar então pela nossa primeira sessão. Para a gente entender o que leva uma pessoa a um ato tão extremo, o Forasteiros nos faz um convite bem ousado. Ele nos convida a imaginar a cena. Imagina Herodias, a rainha, descendo as escadas frias e úmidas da masmorra para falar cara a cara com João Batista. E o que a gente encontra nesse primeiro diálogo imaginado por ele não é um monstro com sede de sangue, não ainda. O que a gente encontra é algo talvez até mais perigoso. Uma política fria, uma estrategista astuta. Ela não chega gritando, fazendo ameaças. Pelo contrário, ela chega com uma proposta, com uma oferta de negociação. Para ela, a pregação de João Batista não era, em primeiro lugar, uma questão de pecado contra Deus. Era uma questão de instabilidade política para o governo do seu marido. A gente consegue quase ouvir o cálculo frio nas palavras dela, não é? Ela não diz, arrependa-se do seu pecado. Ela diz, cale-se sobre o meu. Para Herodes, aquele casamento ilícito com o cunhado, Antipas, era um degrau essencial na escada do poder. E a denúncia pública de João era uma ameaça direta a esse poder. Era quase um ato de insurreição popular que precisava ser contido. E é exatamente aqui que o drama se estabelece. É o choque de dois universos, de duas realidades que não se conversam. De um lado você tem o poder terreno, pragmático, calculista de Herodes. Do outro, a verdade divina, inflexível, profética de João Batista. Ali, naquele calabouço, não havia um menor espaço para um acordo. Eram duas visões de mundo em rota de colisão. Ok, o plano A, a negociação política, não funcionou. João não cedeu. Qual é a cartada de Herodias agora? Ela joga a sua carta mais poderosa, a da mãe. Ela muda completamente o tom. Ela tenta se apresentar não como uma rainha ambiciosa, mas como uma leoa disposta a tudo para proteger a sua cria, a sua filha, Salomé. E na lógica distorcida dela, cada pecado, cada manobra política, cada casamento arranjado era um sacrifício necessário, um mal menor, para garantir um futuro seguro e estável para a filha. Ela genuinamente se via como uma protetora, usando as únicas ferramentas que ela conhecia, a intriga, o poder, a manipulação, para tentar dar paz a Salomé. Para Herodias, o pecado tinha se tornado, de certa forma, um ato de amor. Essa tabela aqui resume bem o beco sem saída em que eles estavam. É como se eles falassem idiomas completamente diferentes e impossíveis de traduzir. O foco de João Batista é a lei de Deus. Para ele, pecado é uma transgressão contra a santidade divina. Ponto. Já o foco de Herodes é o poder político. Para ela, a pregação de João não é um pecado a ser confessado, é um obstáculo estratégico a ser removido. E é por isso que quando a razão da política e a emoção da maternidade falham, a máscara de Herodes finalmente cai. E o que sobra é a ameaça nua e crua. A mulher que foi forjada no medo, na paranoia e na necessidade de controle absoluto, finalmente dá as caras. Mas de onde veio essa mulher? Para a gente entender a origem dessa crueldade, dessa mentalidade, a gente precisa cavar mais fundo. A gente precisa olhar para a história da família dela. E com isso, a gente entra na segunda parte da nossa análise. E que parte, hein? Para descrever a família de Herodias, Forasteiros usa uma imagem muito poderosa, que eu achei fantástica. Ele chama a família dela de um pomar envenenado. Pensa nisso.
Para Herodias, a família, o lar, nunca foi um refúgio de segurança e amor. Foi um campo de batalha constante. Essa linha do tempo que a gente vê aqui é, na verdade, um mapa do trauma. Vamos tentar nos colocar no lugar dessa menina por um segundo. Imagina crescer ouvindo as histórias de que seu avô, o famoso rei Herodes, o Grande, num acesso de paranoia, mandou executar sua própria esposa, a sua avó. Imagina ter uns 7, 8 anos de idade e descobrir que o seu pai, um cara amado pelo povo, foi assassinado e o assassino foi o próprio pai dele, o seu avô. Que tipo de lição uma criança aprende crescendo num ambiente desses? A lição é brutal, mas é muito simples. O poder é a única coisa que te mantém vivo. Confiar em alguém é um convite para a morte. E a maior ameaça à sua vida pode muito bem vir de alguém que compartilha o seu próprio sangue. Portanto, quando a gente vê Herodias, já adulta, se divorciando do primeiro marido e se casando com o cunhado, Antipas, isso não é uma novela de romance proibido. Isso é xadrez de sobrevivência. É a aplicação da única regra que ela aprendeu desde o berço. Controle o seu destino, ou alguém vai controlar para você, e provavelmente isso não vai acabar bem. Forasteiros dá um nome para essa dinâmica familiar doentia. Ele chama de o sistema herodiano. É como se fosse a cultura organizacional dessa família, a escola que formou o caráter e a visão de mundo de Herodias. E nessa escola, um profeta como João Batista, que fala a verdade e desafia a autoridade, não é um homem de Deus. Ele é uma peça descontrolada no tabuleiro que ameaça derrubar o rei. Ele é uma ameaça existencial. A crueldade e a paranoia da sua família foram a sua primeira grande lição de vida. Mas ela ainda teria uma segunda professora, uma mentora, talvez ainda mais poderosa. E agora a gente muda de cenário, vamos para Roma, porque essa é a terceira parte da nossa análise, a outra grande força que moldou quem Herodias se tornou. Ela não foi criada apenas na Judéia, ela passou anos cruciais da sua formação na Casa Imperial em Roma. E ela estava sob a tutela de ninguém menos que a mulher mais poderosa do mundo daquela época, Lívia Drusila, a esposa do imperador Augusto. E é fundamental a gente entender o choque cultural que isso representava. Na sociedade judaica daquele tempo, o lugar da mulher era primariamente doméstico, privado. Já em Roma, mulheres da elite, como a Lívia, exerciam um poder público, uma influência política e uma autonomia que seriam simplesmente inimagináveis para suas contemporâneas lá na Judéia. Lívia não era só a primeira-dama. Ela era uma conselheira de confiança do imperador. Ela tinha seu próprio dinheiro, suas próprias propriedades, era uma figura pública reverenciada e temida. Ela era uma jogadora política de primeira linha. E aqui vem um ponto-chave, a grande virada de chave para a jovem Herodias. Lívia usou o divórcio como uma arma política. Ela se divorciou do primeiro marido para se casar com Augusto e assim chegar ao topo do poder em Roma. Agora imagina a jovem Herodias, vinda de uma cultura onde isso era um escândalo impensável, vendo a sua mentora, a mulher mais poderosa do mundo, fazer exatamente isso. Ela não estava só observando, ela estava aprendendo, estava fazendo anotações. O divórcio dela, anos mais tarde, não foi apenas um escândalo judaico, foi uma jogada de manual de poder romano. Essa citação do Forasteiros amarra tudo de um jeito brilhante. Herodias era um híbrido, uma mistura perigosa. Ela tinha em si a crueldade paranoica herdada do seu avô Herodes e a sagacidade política, a audácia estratégica que ela aprendeu com a sua mentora, Lívia. Ela era o produto final de dois sistemas profundamente tóxicos. E essa constatação nos leva, naturalmente, a uma questão muito mais profunda, uma questão que sai da história e entra direto na nossa vida. Até que ponto nós somos produto dos sistemas em que nós nascemos? E com essa pergunta, a gente entra na nossa quarta sessão, que é, de fato, o coração teológico da nossa conversa de hoje. A história pessoal trágica de Herodias se conecta diretamente a um princípio bíblico muito profundo e muitas vezes mal compreendido. A vida dela é um estudo de caso perfeito do que a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 20, chama de pecado geracional, a iniquidade dos pais sendo visitada nos filhos. E eu sei, quando a gente ouve isso pela primeira vez, a nossa reação quase imediata é: ué, mas isso é justo? Porque uma pessoa deveria pagar pelos pecados que os pais ou os avós cometeram? E antes que a gente descarte essa ideia como algo primitivo ou injusto, vamos tentar olhar para ela por um outro ângulo. O teólogo Robert Barron nos oferece uma imagem muito poderosa para entender isso. Ele diz que o pecado geracional não é bem uma multa ou uma dívida que a gente herda. É mais como uma atmosfera venenosa na qual todos nós nascemos e somos forçados a respirar. Pensa comigo um pouco. Os pecados das gerações passadas, o racismo, a corrupção, a violência, a desonestidade, eles não simplesmente evaporam com o tempo. Eles se infiltram nas estruturas da sociedade, nas leis, na cultura e, principalmente, eles se infiltram nas nossas famílias. É como uma poluição invisível no ar.
E quando você nasce e cresce respirando esse ar poluído, como foi o caso de Herodias, o veneno começa a aparecer normal. A traição não é vista como pecado, é vista como estratégia. A crueldade não é maldade, é autodefesa. O sistema te ensina a ver o mundo daquele jeito. Forasteiros usa uma analogia da vida real que ilustra isso perfeitamente. Ele chama de a síndrome da conversão de acampamento. Funciona assim. Um jovem vai para um retiro, tem uma experiência genuína e poderosa com Deus e decide mudar de vida. Mas aí ele volta para casa, para o mesmo ambiente familiar, para os mesmos amigos, para as mesmas pressões, e em questão de semanas, os velhos hábitos, as velhas atitudes retornam com força total. O sistema o puxa de volta. O pecado geracional age exatamente como esse sistema. Ele cria nas nossas famílias certos moldes, certos buracos quadrados, padrões de vício, de raiva, de fofoca, de mentira, de orgulho. E mesmo que Deus, em sua graça, nos transforme numa peça redonda, o sistema familiar continua nos empurrando com toda a força para dentro daquele velho formato quadrado. E aqui tem um ponto-chave para a gente entender. A Bíblia não diz que nós somos culpados pelos atos dos nossos antepassados, mas ela diz que nós herdamos sim as consequências, a atmosfera, o mundo quebrado que eles ajudaram a construir. Tá bom, o diagnóstico é pesado. O problema é sistêmico, é uma atmosfera, é um molde. E aí, tem saída? Ou a gente está fadado a repetir os mesmos erros para sempre? A resposta da Bíblia é um retumbante sim, tem saída. E é sobre isso que a gente vai falar agora, na nossa quinta sessão. A solução bíblica tem duas partes fundamentais. A primeira é a responsabilidade individual. O profeta Ezequiel, séculos antes de Cristo, já deixa isso claro como a luz do dia. No final das contas, a escolha é nossa. A herança familiar de Herodes a empurrou com toda a força do mundo para a beira do precipício. Mas quem deu o passo final? Quem fez a escolha de pedir a cabeça de João Batista foi ela. Nós somos responsáveis por nossas próprias ações. E aqui surge o grande dilema. Como eu posso fazer escolhas justas se o próprio sistema em que eu vivo, o ar que eu respiro, me envenena e me empurra para a injustiça? É exatamente aqui que o Evangelho oferece a sua solução mais radical, mais revolucionária. Se o ar da sua família biológica é tóxico, você precisa de um novo lugar para respirar. Você precisa de uma nova família. Com essas palavras, Jesus inaugura uma revolução social e espiritual sem precedentes. Ele está declarando que os laços formados pela fé nele, pela obediência a Deus, são mais reais, mais fortes e mais definidores do que os próprios laços de sangue. É um convite para sair da disfuncionalidade da nossa família biológica e entrar numa nova família espiritual. E essa nova família tem um nome: é a Igreja. A Igreja, no seu ideal bíblico, é o antídoto de Deus para o veneno do pecado geracional. É um novo sistema, uma nova cultura, uma nova atmosfera, onde nós podemos ser refeitos, reeducados e curados. Mas na prática, como é que essa nova família quebra os ciclos? Ela nos dá pelo menos 4 antídotos poderosos que muitas vezes não tínhamos no nosso sistema original. Primeiro, contra a cultura do medo e da vingança, ela nos oferece uma nova cultura, a do perdão e da graça. Contra os modelos de relacionamentos quebrados que vimos, ela nos oferece novos modelos de casamento saudáveis, de criação de filhos. Contra as feridas secretas que carregamos, ela oferece um ambiente de cura em comunidade. E contra a falta de limites do pecado, ela oferece a prestação de contas, a correção feita em amor. A solução, entende? Não é só ter mais força de vontade e lutar sozinho. A solução é ser reimerso, reeducado e curado dentro da nova família que Deus graciosamente nos deu. E assim, a gente chega na nossa última sessão. E é uma sessão de muita esperança. Aquela mesma passagem de Êxodo que fala sobre a iniquidade dos pais sendo visitada por 3 ou 4 gerações, contém logo em seguida uma promessa que é infinitamente maior. Deus mostra misericórdia por 1000 gerações àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso revela uma verdade espiritual poderosíssima. Assim como existe um legado negativo de pecado que pode ser passado adiante, nós podemos, pela graça de Deus e com a nossa cooperação, construir ativamente um legado positivo, um legado de fidelidade e de vida que ecoa por muito, muito mais tempo. Essa tabela mostra bem o contraste entre os dois caminhos. Um legado de pecado, como o da família de Herodes, tem suas raízes plantadas no medo e na autopreservação a qualquer custo. E os frutos disso são invariavelmente violência, traição e destruição. Por outro lado, um legado de vida tem suas raízes plantadas no amor a Deus e ao próximo, e os frutos disso são perdão, graça,
cura e vida abundante. O próprio G. Forasteiros, o autor que nos guiou, reconhece que herdou de sua família uma teimosia que pode ser bem pecaminosa, mas ao mesmo tempo, ele também herdou um forte legado de fé e de serviço a Deus. Todos nós, na verdade, herdamos uma mistura de joio e trigo. A grande questão da vida é, qual dessas sementes nós vamos escolher regar? Então, como a gente faz isso na prática? Como a gente cultiva esse novo legado? O caminho é este, um processo contínuo. Primeiro, reconhecer honestamente os padrões quebrados que nós herdamos e nos arrependermos deles diante de Deus. Segundo, mergulhar na verdade da palavra de Deus para que ela reprograme a nossa mente e o nosso coração. Terceiro, viver ativamente na comunidade da fé, na igreja local, que nos cura, nos apoia e nos fortalece. E quarto, praticar as novas disciplinas espirituais que cultivam o fruto do Espírito em nós. Cada escolha que a gente faz hoje de perdoar em vez de guardar rancor, de ser honesto em vez de mentir, de amar em vez de ser egoísta, por menor que pareça, é um ato de rebelião contra o legado do passado. E é, ao mesmo tempo, a construção de um novo futuro. E assim, chegamos ao final da nossa jornada. Vimos que Herodias não é apenas uma vilã de uma história bíblica antiga. Ela é, de certa forma, um espelho. Um retrato trágico e assustador de como a nossa herança familiar e a cultura ao nosso redor podem nos convencer de que o mal é necessário, de que o pecado é justificável. E talvez a lição mais arrepiante da vida dela seja essa. O pecado raramente se apresenta para nós como pecado. Ele chega disfarçado de pragmatismo, de autoproteção, às vezes até de amor e cuidado com os nossos. O caminho que, para Herodias, parecia o único lógico, o único possível dentro do seu sistema herodiano, foi, na verdade, o caminho que a levou à sua própria destruição. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta muito pessoal. Ninguém aqui escolheu a família em que nasceu, nem a atmosfera que respirou nos primeiros anos de vida. Mas a grande e gloriosa notícia do Evangelho é que o passado não tem a última palavra. Em Cristo, nós recebemos o poder de não sermos mais escravos da nossa própria história. Pelo poder do Espírito Santo que habita em cada um que crê, é possível sim tomar decisões hoje que quebram ciclos de décadas, de séculos. A história que nós vamos deixar para as próximas gerações não precisa ser uma mera repetição da que recebemos. Ela pode ser uma história de cura, de fidelidade, de graça. E a construção desse novo legado, ela começa hoje, com cada um de nós.